Fala aí, Seven Bikers, tudo bem com vocês? Hoje é dia de vlog e hoje a gente vai fazer o review de uma bike nova. Então se liga que lá vem conteúdo. Então, gente, a gente percebe que o nosso mercado de bicicletas está cada vez mais complicado, assim como o mercado de outros bens, como por exemplo os carros aqui no Brasil. A gente percebe que os produtos têm ficado em falta e em uma grande parte de representantes do mercado tem simplificado seus produtos e além disso tem aumentado seus preços. Isso é reflexo obviamente do momento no qual a gente vive. Mas obviamente que a gente ainda encontra bons produtos. E é um momento que muita gente tem migrado para o ciclismo, academias estão fechadas, as pessoas têm descoberto novas atividades e querendo ou não, o mercado da bicicleta está em alta. E a gente tem grandes marcas nacionais e nessa do mercado está em alta, o meu pai decidiu pedalar. E a gente comprou aqui uma bicicletinha para ele e hoje eu queria fazer o review dessa bicicleta, que é uma Caloi Supra 29, modelo 2021. Ok pessoal, essa daqui é a bike em questão, é uma Caloi, como vocês podem ver aqui, modelo Supra Aro 29, essa bicicleta é a modelo 2021, que vem nessas cores cinza escuro e também tem uma cor prata, que vocês estão vendo aí, a edição colocou. Meu pai preferiu esse cinza aqui, então obviamente foi esse cinza aqui que a gente comprou. Falando um pouco sobre o quadro dela, é um quadro bem bacana, todo em alumínio, liga 6061, é um quadro de um acabamento legal, você consegue ver aqui as soldas, né? Não são soldas muito grosseiras e a Caloi ela está dando 2 anos de garantia nesse quadro. Um pouco sobre cockpit, ela vem com um selim simples, mas é um selim aparentemente confortável. Se você consegue ver, ele tem até uma certa baixada aqui no meio, tá vendo? Para que ele seja mais confortável. O interessante é que o selim já vem com blocagem. E com relação ao cockpit, ele é um pouquinho mais simples aqui na frente. Você percebe que é uma mesa de aço simples, não é uma mesa de alumínio. E a frente dela aqui é somente com 2 parafusos. O guidão ele tem um raise, ele sobe um pouco aqui, mas é um guidão de aço também, com as manoplas emborrachadas, que são até confortáveis. Os trocadores eles seguem um padrão muito parecido com o Shimano. No entanto, não se deixe enganar, eles têm essa aparência, mas eles não têm assinatura Shimano. Pode ser alguma outra fabricante que esteja usando essa mesma forma. Sobre questão de suspensão, uso uma suspensãozinha da Caloi, suspensão de 60 mm. É uma suspensão simples, mas não tem muito mais o que se esperar de uma bike de entrada. A gente está falando aqui de uma bike entre R$ 1.500 e R$ 1.600. E sobre questão de transmissão, você pode ver ali na frente que ela usa um pé de vela triplo. São 3 coroas, é interessante que tem um protetor da corrente ali, para que se a pessoa quiser usar essa bicicleta para mobilidade urbana, ela não vai ter dificuldades com a corrente ali, passando na calça, sujando e tal. E é interessante que aqui na traseira ela usa um câmbio Shimano Turner. E um câmbio seriado a gente sabe que é um câmbio que ele a Shimano ela capricha um pouco melhor na qualidade do que naqueles câmbios não seriados. É um câmbio para 7 velocidades e está usando, como você pode ver ali, uma catraca Mega Range 14 com maior pinhão 34, o que é bastante interessante aí na hora da subida. Mas algumas características, os freios eles não são Shimano, você pode ver ali, são freios a disco, são freios mecânicos, você consegue ver o cabo, mas são freios até seguros, você não vai comparar com um freio hidráulico, mas garante uma boa segurança para a bicicleta. Achei interessante que as rodas, como você pode ver aqui, elas são assinadas pela Vezan, são rodas Aro 29 de alumínio com uma dupla parede, obviamente de alumínio. E 2 coisas que eu achei interessante. Primeiro, é que essa bicicleta ela vem com uma câmara de ar com pito semelhante ao dos carros. Isso é bastante interessante para quem está pensando em mobilidade urbana, quem está começando a pedalar, porque a grande maioria de nós a gente continua
calibrando nossas bicicletas nos postos de gasolina por aí. E uma segunda característica que realmente essa eu achei bem interessante, se você der uma olhada aqui direito, você vai ver que esses pneus eles são um pouco mais largos, são pneus 2.25. Eu vou mostrar aqui de longe, você vai conseguir perceber que eles são um pouco mais borrachudos e são pneus que já estão seguindo essa tendência mundial aí de serem pneus com mais gripe e pneu com mais conforto também. Então eu achei bastante interessante essa questão de vir com esses pneus 2.25. Ok, gente, vocês viram aí a bicicleta. Eu decidi fazer esse review para que vocês pudessem ter um parecer mais detalhado dessa que é uma das opções para quem está pensando em começar. E eu queria deixar aqui para vocês, do meu ponto de vista, alguns pontos positivos e alguns pontos negativos também. Pontos positivos, o primeiro deles é que é uma bicicleta que tem um quadro em alumínio, e isso é muito bom. O segundo ponto positivo é que o câmbio traseiro é um câmbio seriado Shimano. Seriado significa que ele tem uma série. Você tem o Alive, você tem o Deore, por aí vai. Esse é um câmbio Turney e é melhor um câmbio seriado do que aqueles câmbios que simplesmente tem a marca Shimano. Uma outra circunstância interessante é que apesar de ser um câmbio de 7 marchas, ele tem o Mega Range, que é aquela catraca maior de 34 dentes. Isso facilita muito na subida. E uma outra coisa interessante dessa bicicleta, eu realmente achei bem interessante, é o fato dela vir com pneus 2.25, que vão acrescentar aí mais conforto. São pneus que têm a possibilidade de você rodar com uma calibragem um pouco mais baixa. Esses pneus vão te dar mais gripe também, e isso eu acho bastante interessante, já que está seguindo aí uma tendência das bicicletas no mundo inteiro, que desse crescimento lateral aí dos pneus. E alguns aspectos que não são necessariamente pontos negativos, mas que poderiam melhorar. Primeiro é o cockpit da bicicleta. Você viu que é um cockpit meio simples. Eles poderiam melhorar um pouco ali a questão do guidão e também a questão da mesa, o avanço, dependendo aí como você chama. Uma outra coisa que poderia melhorar é a suspensão. Poderia ser uma suspensão um pouco mais suave, poderia ser uma suspensão com um pouco mais de curso, mas a gente precisa lembrar que a gente está falando de uma bike de entrada. E por último, a questão dos freios e trocadores. Se viesse com freios e trocadores Shimano, essa bike em termos assim de grupo, em termos de frenagem, assim, segurança, estaria uma bike bem bacana, bem legal. Mas enfim, não deixa de ser uma opção interessante para quem está querendo investir aí nessa faixa de preço, uma bicicleta nova para começar a pedalar. Então fica aí o nosso vlog, fica aí a nossa dica, fica aí esse review, que você possa levar em consideração se você está pensando aí numa bicicleta nova e que você compartilhe também com os seus amigos. Siga a gente aqui nas nossas redes sociais e se ligue que a gente vai ter muito mais conteúdo por aqui. Valeu!